Bem, galera, voltamos hoje, né? Voltamos, professor Henrique, História, primeiro ano do ensino médio. Estamos de volta agora com nada mais nada menos que a América Indígena. Entender um pouco, antes de a gente começar a falar desse encontro de europeus e ameríndios, porque nesse momento a gente vai ter vários contatos. Primeiro começa o contato na América Central, entre Colombo e o seu grupo com aqueles grupos indígenas. Depois nós vamos ter o contato aqui na América Portuguesa de Cabral e os grupos indígenas do litoral. E depois a gente vai ter mais chegadas de grupos, já não mais só para conhecer ou fincar sua posição essas terras americanas, mas agora colocar sua conquista e sua dominação sobre esses grupos, que para eles eram grupos selvagens, grupos inferiores, na maioria das vezes. Mas a gente vai entender um pouquinho que não é bem assim que funcionou nessa questão da América. Nem a conquista foi tão simples, foi tão fácil. Houve resistência por parte dos indígenas e no decorrer do período colonial a gente vai ver outros grupos de resistência sempre se manter, mas principalmente o primeiro momento, apesar dos primeiros iniciais ser no diálogo, logo que os índios começam a enxergar o olhar e o pensamento dos europeus, eles vão começar os enfrentamentos, só que a gente vai entender um pouco por que que a América foi dominada com num olhar assim, parecendo até com uma certa facilidade. Primeiro a gente tem que entender essas estruturas. A América do Norte seria a região ali, nem tanto mais do Canadá, que vai ser uma colonização bem posterior, mas o próprio Estados Unidos, que também é uma colonização que vai demorar quase 100 anos depois, a primeira tentativa, depois da Espanha e de Portugal. No estado, que seria hoje o estado da Virgínia, vai ser a primeira tentativa de colonos ingleses povoarem aquela região. Vai ser totalmente dominados e exterminados pelos grupos indígenas, que fazem já o primeiro enfrentamento. Mas depois os ingleses vão começar a tomar aquele litoral, as famosas 13 colônias britânicas, e a gente entender que dentro desses grupos, lá na região dos Estados Unidos, havia vários grupos, havia uma condução meio parecida com a do Brasil, você não vai ver grandes impérios, vai ver grandes grupos tribais. E aí você vai ter, por exemplo, o destaque dos Sioux, os Apaches, os Comanches, Cherokees, os Dakotas, Missouris, vários nomes até de estados, alguns dos Estados Unidos, vão ser homenagem a esses grupos indígenas. Também só fica nessa homenagem, porque, na verdade, o contato entre os grupos ingleses e os indígenas foi o pior possível. Desde o início, tirando a famosa animação da Pocahontas, que você vê lá, o apaixonado inglês pela indígena e ele ser a favor de um diálogo entre os grupos. Na verdade, o que a gente vai ter são os grupos vindo até com a questão religiosa do destino manifesto, com a questão da religiosidade, de que eles vêm para tomar aquela região e colocar todo o cristianismo protestante, a questão civilizatória. Esses grupos europeus ingleses vão tomar com força a região do litoral dos Estados Unidos e exterminar os grupos a cada local que eles vão chegando. Vai ter enfrentamentos, claro que esse grupo inglês vai ganhar as vantagens de estar muito mais armado, e esses grupos indígenas eram grupos bem fragmentados, então a gente vai ter não grupos como a gente vai ver a América Espanhola enfrentar, por exemplo, nas conquistas espanholas. Mas outra coisa que a gente tem que entender é que, como está aqui, a colonização avança do litoral para o oeste. Isso é uma guerra que vai ter capítulos de tempos em tempos. Por quê? Primeiro momento, as colônias britânicas estão só no litoral. Depois de toda a questão da Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, porque algumas regiões foram pelos franceses que colonizaram, e aí sim você vai ter todo um avanço para o oeste, da própria independência dos Estados Unidos depois, você vai ter um avanço para o oeste, e aí sim você vai ver o grande extermínio de grupos indígenas, principalmente os grupos que ficavam ali pelo centro dos Estados Unidos. Outra característica também interessante a gente entender dos Estados Unidos, que havia também uma tomada por grupos espanhóis daqueles estados que primeiro vão pertencer ao México e depois sim vão pertencer aos Estados Unidos, nas invasões e nas guerras dos Estados Unidos contra o México, em que ele anexa
várias regiões do México que formem estados americanos. Mas isso é outra história. Estados estadunidenses, né? Americanos somos todos nós. Bem, na questão da Mesoamérica, entender esses dois grupos aqui que a gente fala de América Espanhola, né? Havia vários grupos, alguns grupos famosos que vocês já estudaram lá na pré-história americana, né? No período mais próximo desses grupos aqui, você tem os Olmecas, você tem, né, os Teotihuacãs, você tem os grupos que ficam ali em Laventa, as Zapatecas, os Toltecas, tantos grupos, os Mixtecas. E o que acontece? Quando os espanhóis chegam à América, os dois grupos maiores, porque havia vários outros grupos, só que grupos dominados por esses dois grupos. Primeiro grupo, lá na Mesoamérica, região que vem do México, né, até parte da América Central, os Aztecas. Esse grupo dos Aztecas, um grande império, né, liderado por Montezuma, e que vai ser conquistado por um conquistador espanhol chamado Hernán Cortés. Há documentos, principalmente de um bispo chamado Bartolomé de las Casas, que ele fala da violência, da crueldade que o Hernán Cortés fazia contra os grupos astecas. Aí vamos entender como que o Império Azteca, que tinha uma cidade, Tenochtitlan, que era uma cidade muito maior do que muitas das cidades europeias, um exército poderoso que fazia dominação sobre os grupos indígenas que eram dominados pelos astecas. É tão interessante isso que existe a grande história, parte lenda, parte verdade, da Malinche, né, a Índia de um grupo dominado pelos astecas, que vai ter uma relação sentimental amorosa com Hernán Cortés e vai servir de informante, né, e muitas das vezes também de tradutora, nessa primeiro contato com os astecas e depois nessa dominação do Hernán Cortés. E existe também a questão da história da lenda, que o Hernán Cortés aparece num cavalo e que eles haviam uma grande, né, profecia que um guerreiro que viria metade homem, metade cavalo seria o fim, né, dos astecas, o pagamento por tudo aquilo que eles fez com os outros grupos indígenas, né, que os astecas eram líderes, tinham um império poderoso, mas também praticavam uma certa crueldade com os grupos dominados. Bem, em cima disso, né, os andinos, os incas, que vão tomar toda a região dos Andes, onde a Cordilheira dos Andes passa, eles vão fazer um grande império, né, que também tinha uma característica interessante. Os incas colocavam os grupos étnicos indígenas, né, que não eram tipo assim, alguns grupos separados de outros para que não houvesse uma formação de resistência, mas ao mesmo tempo esses grupos controlassem as fronteiras para os incas. Então era um grande império bem organizado e administrado. Aí entender que é um império que vai enfrentar certa resistência o conquistador Francisco Pizarro, só que ele já vem com um grupo, né, um pouco maior do que o Hernán Cortés e vai fazer essa conquista, vai enfrentar, né, os filhos do imperador que tinha acabado de morrer, que havia uma guerra entre os dois filhos pelo trono, Huascar e Atahualpa. Isso vai ser importantíssimo para os espanhóis. Mas outra coisa que a gente tem que entender para pensar como que esses grupos indígenas poderosos, principalmente o Império Inca e os Astecas, se submeteram aos espanhóis, é entender que a primeira coisa do contato dos europeus aos ameríndios. Os europeus trouxeram uma carga de enfermidades, né, como as doenças, né, como a gente vê aí as doenças para os indígenas que não tinham contato com essas doenças. Isso fragilizou e matou grande quantidade de indígenas. Doenças como sarampo, varíola, algumas doenças que eles não tinham contato, né, eles foram dizimados por essas doenças. Fora isso, a questão da tecnologia da pólvora, né, que havia um armamento mais letal na mão desses grupos europeus do que nesses grupos indígenas. Em cima disso, de todas as outras questões, os europeus foram, né, fazendo aliança com alguns grupos para poder conquistar outros. Os portugueses vão fazer muito isso aqui na América Portuguesa. Bem, e aí a gente vai para a questão do Brasil. Litoral do Brasil. Sempre se fala lá na escola, nas primeiras turmas, os tupis e guaranis. Só que havia milhares de tribos, milhares de grupos, até de línguas. A gente vai ter dois troncos poderosos até hoje, o Macro-G e os tupis, né? E aí a gente vai falar assim, Tamoios, Goitacazes, vários nomes que vai se falar de tribos, por exemplo, que na Baixada Fluminense, Jacutingas, mas há uma grande confusão, porque parte disso é história oral, e aí você tem também a própria língua indígena, e entender que esses dois troncos não está dizendo que só havia duas línguas, mas sim dois troncos principais. Por exemplo, nossa língua portuguesa do tronco latino, né, que pertence a um tronco maior, que é o tronco indo-europeu,
que une línguas de várias tradições. E a gente vê, por exemplo, que a nossa língua está muito mais próxima do francês e do italiano do que do inglês e do russo, que são de troncos diferentes. Aqui a gente está falando de dois grandes troncos linguísticos também, mas havia milhares. O primeiro contato dos portugueses, claro, é com as tribos que estão mais no litoral, porque, como acontece nos Estados Unidos, o Brasil primeiro, né, devido até ao Tratado de Tordesilhas, ele vai ter esse primeiro contato, né, com o litoral do Brasil, vindo do Nordeste até parte do Sul. Bem, esse primeiro contato, se vocês tiverem o prazer de ler um livro chamado A Conquista da América, de Tzvetan Todorov, né, que é um grande autor que fala sobre isso, e ele vai falar, né, sobre essa conquista que no começo, né, o Colombo era um cara mais humanista, vai ter um contato, né, mais amigável, um pensamento de conhecer de fato essas culturas, mas claramente o exemplo da Espanha, a Espanha vai mandar logo homens que não fossem para negociar, mas sim conquistar, porque o interesse desses grupos europeus era em explorar essas regiões americanas e tomar para eles. Então, ele vai mandar o Hernán Cortés com um grupo e depois Francisco Pizarro, enquanto Colombo só vai ter uma valorização bem depois de morto, esses não, vão trazer muitas riquezas, né, praticando todo tipo de crueldades contra os grupos indígenas na América Espanhola. O Brasil vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ter, né, um início até de negociação, catequização dos indígenas, mas com o passar os portugueses vão cada vez mostrar, né, aqui, o que vieram fazer aqui. E mais à frente, quando a gente estudar Brasil colonial, a gente vai ver, por exemplo, principalmente a questão dos bandeirantes, né, de algumas resistências indígenas que vão enfrentar esses bandeirantes, que até hoje, né, há esse questionamento, porque no estado de São Paulo, por exemplo, você vai ver muita valorização do termo bandeirante, nome de algumas até vias, a Anguera, né, algumas homenagens a esses homens que desbravaram, sim, os sertões, o interior do Brasil, mas eram homens cruéis e que exterminaram várias tribos, vários grupos indígenas. Bem, essa é a verdade. Nós tínhamos uma América povoada por milhares de pessoas, milhares de culturas, por isso hoje não se usa o termo, né, aqui na América de o descobrimento do Brasil, o descobrimento da Argentina, o descobrimento dos Estados Unidos, mas sim a conquista desses países ou achamento, porque os europeus acham, né, já tinham a ideia, mas acabam achando aquilo que eles já tinham uma noção. E, de fato, para os europeus sim é um descobrimento, porque para eles só existia o continente europeu, a África e a Ásia. A África, até a África mais negra, né, eles já tinham ideia que existia, por mais que não tivesse contatos. Agora, essa América, para eles, é um contato que eles não tinham. Então, o Todorov, por exemplo, no livro dele, vai mostrar muito desse contato, como foi surpreendente para os dois grupos. Para alguns historiadores, a chegada do europeu à América é como, no século XX, a chegada do homem à Lua, né? Para entender a grandiosidade dessa mudança, desse aspecto que vai mudar totalmente a questão da cultura do mundo, né? Por mais que você há uma dominação eurocêntrica, uma dominação europeia, mas, né, vai mudar o eixo do mundo. E o mais interessante, hoje, a historiografia cada dia mais se preocupa, né, em conhecer essa história indígena, como a história da África também, que vários ancestrais africanos temos na nossa América, né, porque vieram de lá da África trazidos para cá para trabalhar nessas terras, mas principalmente também dos indígenas, que eram grupos que já estavam aqui, que já viviam aqui. Hoje se há, por mais que há dificuldades, porque não havia, não de alguns grupos até os astecas, em que havia até uma escrita, mas vários grupos não havia escrita nenhuma, era mais oral, né, a sua cultura, mas cada dia que passa nós temos avançado nessa estrutura, por mais que a gente viva alguns momentos, né, que a gente enfrente a falta de reconhecimento, a necessidade de conhecer essa história. Mas tem muita gente trabalhando para que essa história chegue cada vez mais próxima, a gente entender e interpretar como que viviam os nossos ancestrais americanos. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus.